Olá, gente! Hoje nós da comissão da Feira de Profissões do Desmistifica estamos aqui com a professora Kátia, do IF, que leciona a disciplina de matemática nos cursos da biotecnologia, do técnico em informática, na biologia também e na especialização. Aí ela vai falar conosco um pouco sobre a área de matemática e o curso. Oi, Kátia. Boa tarde, pessoal. É um prazer aqui estar participando com vocês dessa experiência nova. Fico muito feliz que nós temos aí os estudantes do IFE, que são aí de primeiro e de segundo ano, que está fazendo esse trabalho tão bacana, né, de divulgação da ciência. Sei que tem um grupo maior, pode ter aí estudantes, né, de terceiro, de quarto ano, mas são com vocês, né, do primeiro e do segundo, que eu tive esse contato mais próximo desse trabalho que vocês estão desenvolvendo. E agradeço muito o convite aqui para participar. Bom, você poderia começar falando um pouco, acho, sobre o que te levou a escolher a matemática e eu ainda acrescento o que te levou a escolher lecionar a matemática. Eu gosto muito de responder essas perguntas, mas eu acho que eu nunca consigo dar exatamente a dimensão do que tudo isso representa na minha vida. Eu vou começar primeiro Você falou da escolha, né? Por lecionar matemática e perguntou da matemática também. Essa minha história com a matemática, ela tem início na minha primeira experiência com a minha professora alfabetizadora. Quando eu fui matriculada numa escola rural, então eu não fiz pré, eu entrei na escola com 6 para 7 anos, eu não tinha nenhuma coordenação motora, então a nossa primeira aula, né, a gente brinca que foi fazer risquinhos, assim, para a gente entender como que pegava o lápis e tal, e foi um ambiente que eu gostei muito. Como eu morava na zona rural, todas as crianças tinham muita dificuldade em acesso de qualquer tipo de cultura que vocês possam imaginar, né? Então, os nossos brinquedos eram muito simples, nós não tínhamos acesso a livros, jogos e tudo mais. Então, era uma vida muito simples. Então, a escola, para a gente, representava o ambiente cultural mais rico daquela comunidade. E quando eu comecei a aprender a ler e escrever, e daí comecei a entender rápido, né, as coisas, gostava muito, sempre gostei muito de aprender. Em uma das aulas, né, a minha professora alfabetizadora, falo aqui com ela assim com muito carinho, né, Dona Malvina, ela já está ali com seus 80 e poucos anos. A Dona Malvina, ela corrigiu a escrita de um coleguinha meu que sentava atrás de mim. E a gente estava aprendendo a lição do M e do N. E a palavra que ela ditou para a gente escrever era uma palavra com M. E esse meu amiguinho escreveu com N. E aí, lá da frente, ela observando as nossas mãos, ela chamou a atenção desse meu colega, né? E falou assim: olha, você está errando a palavra, né? Escreve com M e não com N, você não completou mais uma volta. E aí ela descreveu todo ali o processo, né, da coordenação. Aí eu olhei para trás assim, né, como se, quem quiser, gente, será que ela falou verdade? Eu quero ver. Eu falei, não, não apaga não, deixa eu ver o seu caderno primeiro, né? Falei para o meu colega, ele se chama Julinho, né? Deixa eu ver, Julinho, o seu caderno. Aí ele mostrou assim para mim o caderno e falei, gente, como que a Dona Malvina conseguiu saber disso? Mas ela não estava vendo ali.
Aí eu virei para frente, né? Estava ali com os meus 7 anos, e pensando, Dona Malvina, eu acho que ela é mágica, gente, ela adivinha as coisas, né? Como assim ela falou que o Julinho estava ali trocando a letra? Aí, Samuel, desde esse dia, para mim, eu me emociono, ele foi fundamental, porque a partir desse dia eu falei assim, eu quero ser como a Dona Malvina, eu quero ser mágica, eu quero aprender a fazer essas coisas, né, que ela faz. E aí fui seguindo, a gente tinha uma cartilha, né, que a gente era alfabetizado, e eu gostei tanto dessa experiência que eu comecei a estudar muito em casa, sempre estudei muito em casa, meu pai me incentivava muito. E aí, quando terminou o primeiro semestre do ano, eu já tinha terminado a cartilha. Então, eu comecei a assessorar, né, ser uma espécie de monitor ali nas aulas. E porque a dona Malvina falava assim, que tarefa agora que eu vou dar para a Kátia? Né? Ela terminou a cartilha, ela começou a buscar outros livros na cidade para que eu pudesse avançar ali nos estudos. E até que chegou o momento lindo da matemática, porque também foi a dona Malvina que me ensinou a contar, escrever os primeiros números, as operações fundamentais. E teve uma ocasião que a gente já estava um pouquinho mais avançado, né, nos cálculos, e eu adorava a parte de matemática também, que ela lecionava para a gente. E aí nós estávamos resolvendo contas de multiplicação, mas eram aquelas contas assim bem simples. Por exemplo, 13 vezes 4, né? 28 vezes 5. E a gente fazia ali as contas, e ela sempre falava para a gente da importância da tabuada, e ela começou também, depois, ensinar para a gente alguns processos para a gente conferir se a conta estava certa. Mas antes dela ensinar esses processos, né, de conferência, ela passava ali para a gente, né, do que a gente conhece hoje, a gente não sabia naquela época, né, não tinha esse nome, o gabarito. Então, olha, se a sua conta estiver certa, tem que ter dado este resultado. Mas Dona Malvina, Samuel, não tinha calculadora, sabe, no material escolar dela. Não existia isso. E era o quê? Era lápis, caneta e borracha. E aí eu ficava pensando assim, meu Deus, como que a Dona Malvina sabe conferir as contas de todo mundo, né? Como que ela tem certeza que está certo, que está errado? E isso começou a me encabular ainda mais. E pensar ainda mais que Dona Malvina era muito mágica, né? Porque ela sabia muita coisa. Ela sabia corrigir escrita, né? Ela sabia conferir as contas, se estava certo ou não. E eu ali com os meus 7, 8 anos. E aí eu falei assim, bom, eu acho que eu já tinha decidido que eu queria ser como a Dona Malvina, né? Agora, em relação à área do conhecimento, quando ela começou a falar as coisas de matemática, isso para mim despertou algo muito profundo, que foi a questão da criatividade. Por quê? Quando eu estava ali pensando, né, nas áreas da linguagem, da leitura, eu não tinha muita afinidade por criar histórias, entende? Então, eu brincava com a minha irmã, ali, né, coisa de criança, mas criar história não era uma coisa que me motivava tanto. Agora, quando eu comecei ali com as contas, os números, as sequências numéricas, entender os símbolos, o meu pai conversava muito comigo. Meu pai, assim, era uma pessoa que gostava muito de matemática, né? Eu digo assim, era porque meu pai é falecido há muitos anos. E aí, o meu pai começou a me dizer que eu poderia criar contas. E eu era uma pessoa que eu gostava muito de estudar. E aquelas 10, 20 continhas, sei lá, que a dona Malvina dava para gente, nossa, eu terminava aquilo muito rápido. Eu queria mais. Aí o meu pai falou assim, não, Kátia, você pode criar as suas próprias contas. Eu falei, posso? Eu posso criar as minhas tarefas? Pensa, gente, era uma criança, né? E essa magia, né, de você conseguir criar,
isso me cativou de um jeito que foi impossível eu me desprender, né? Então, a dona Malvina, eu sou muito grata a ela, me emociono por ela ter sido a pessoa que me mostrou a magia do conhecimento. E ela me mostrou isso com a linguagem e também com a matemática, porque eu levava para casa, eu queria fazer tudo, e meu pai falava assim, acabou, né, Kátia? Agora, o que você faz? Agora você faz as suas contas, né? E aí ele conferia as contas, e aí, à medida que eu entendia que eu sempre acertava, né, o resultado, eu comecei a ficar muito confiante. E essa confiança me levou a começar a ajudar os meus coleguinhas de classe, né? Com tabuada, com os cálculos. E daí, gente, a partir desse caminho, né, eu nunca mais saí da história, a matemática nunca mais saiu da minha vida, nunca mais. Nossa, que legal, Kátia. Assim, é muito interessante quando você ouve alguém falar assim a história de como a pessoa lembrar da professora que ensinou aquele momento em que ela soube que era aquilo que ela gostava, assim, essa sua história eu achei demais, assim, é muito incrível a forma como você conta, a forma, dá para ver como isso foi muito relevante para você, foi muito marcante. Essa história por si só já daria um vídeo, né? Contando, contando. Isso Mas porque eu resumi, viu? uhum. Não esperava, porque essa primeira pergunta, ela mexeu muito comigo, Samuel, porque ela foi ali na minha raiz, entende? Uhum. Como foi a sua passagem pela faculdade de matemática? O que te chamava mais atenção quando você estava estudando mais a fundo esse conteúdo? Daí você é livre para discorrer aqui. Bom, sobre a minha passagem pelo curso de matemática. Antes, né, começa que quando nós somos adolescentes, nós gostamos de viver em grupos. E o grupo que eu normalmente conversava, as pessoas não gostavam de matemática, a gente era muito triste. Elas gostavam de direito, elas gostavam de humanas, assim, né, em relação às áreas do conhecimento, porque matemática é extremamente humana, gente. Eu não sei por que o pessoal fala, né, matemática das exatas. Não, gente, matemática também é humana. E aí, nesse grupo, eu não tinha ninguém para conversar sobre matemática, né? E esse pessoal foi prestar vestibular de direito. Mas nessa altura, que eu já estava terminando o ensino médio, eu já estava ótima com as historinhas, tá? E nesse quesito, as historinhas, né, elas evoluíram para as redações. Então, estava muito bem também com isso. E daí eu falei assim, olha, então vou prestar vestibular de direito, né? Então, o primeiro vestibular que eu fui fazer foi de direito, por causa do grupo de amigos, né, que eu tinha em comum. Avisei minha mãe, tudo bem, e aí fui, fiz a prova, né? Fiquei morrendo de alegria, porque quando eu peguei a prova, a parte de matemática, eu falei, eu vou deixar a parte de matemática para o final, porque é a parte que eu vou descansar. Eu sei fazer tudo, né? E quando eu peguei a prova, eu não olhei para as outras matérias da área de direito que tinha mais peso. Eu olhei primeiro para a de matemática. E aí eu falei, bom, então eu vou descansar. No final da prova eu faço matemática, que daí vai ser um relax para mim, né? E aí eu me senti assim depois muito cansada, né? Com toda aquela experiência de vestibular, era em outra cidade e tal. Voltei para casa e daí no outro dia eu assim estava muito mal, sabe, gente? Eu fiquei com febre, aconteceu de tudo comigo. E daí eu falei para minha mãe, né, que eu não estava me sentindo bem. E daí minha mãe falou assim que era para eu ficar despreocupada, que logo eu iria melhorar e que
é que eu estava cansada só. Ok. Aí até que chegou, né, o abençoado dia do resultado do vestibular. E eu estava com bastante expectativa, porque eu sabia que eu tinha ido muito bem na redação, tinha essa consciência, tinha conversado com os meus amigos, e também matemática e física, né, química, eu tinha certeza que eu tinha gabaritado. Bom, gente, aconteceu tudo isso. Eu fui super bem em redação, fiquei com uma das notas assim mais altas, gabaritei física, química e matemática. Ah, mas o que tinha? Aí, ó, o Lauro se vai reclamar comigo. Gente, eu errei geografia. Tinha umas coisas lá de geografia política que eu não tinha estudado aquilo no meu ensino médio. E aí respondi aquilo tudo errado. E as questões de geografia me derrubou no vestibular direito. Aí eu falei, nossa, fiquei muito chateada, né? Porque uma pessoa que gosta de estudar matemática sempre estuda num ponto muito alto de desempenho, né? E aí falei para minha mãe, me descabelei, chorei, mãe, não passei, que não sei o quê. Aí minha mãe sorridente, gente, minha mãe sorridente. Você imagina você contar para a mãe que você reprovou no vestibular e ela vem sorrindo para você, ela te dá um abraço e diz que vai ficar tudo bem e que não é para você ficar triste. Eu falei, como assim, mãe? Não, eu já sabia que você não ia passar, Kátia. Eu falei, nossa, mãe, obrigado, né, de te falar que já sabia. Não, mas não é pela sua capacidade, não, Kátia. Eu falei, não, mãe, o que foi? É que eu rezei para os meus santos, eu acendi vela no dia do vestibular e eu pedi para Deus para que você reprovasse nessa prova. Eu falei, como assim, mãe? Kátia, porque você não tem perfil para fazer direito, Kátia. Você tem que fazer o que você gosta. Você gosta de dar aula, porque eu já dava as aulas particulares. Você gosta de matemática. É disso que você gosta, Kátia. Gente, pensa o seguinte, ó, mãe é sempre uma pessoa muito sábia. Aí, depois que eu ouvi a minha mãe, né, me falando dessa forma, falei, tá ótimo, mãe. Eu sempre confio no que você me diz. Aí, gente, eu fui correndo para saber, né, se o vestibular de matemática de Jacarezinho ainda estava aberto, porque era o direito, eu também tinha feito em Jacarezinho, que era a cidade mais próxima, onde eu morava, que era Bandeirantes na época. E aí estavam abertas as inscrições, né, para matemática. E eu fui lá e fiz. Não tinha nenhum grupinho, nada. Teve que ir pela primeira vez a Kátia sozinha. Então, assim, a matemática é também uma área, assim, do conhecimento que me trouxe essa noção de autonomia. Porque como ninguém do meu grupo gostava, eu precisei caminhar com as minhas próprias pernas, né? Até para pensar ali no vestibular. E daí eu fui, gente, e deu tudo muito certo, né? Eu passei muito bem. Passei ali nos primeiros lugares, não me lembro se era quinto lugar, alguma coisa assim que eu devo ter passado. Na época, né, eu concorri com estudantes que vieram de escolas técnicas como vocês vêm hoje, né? Então, as pessoas tinham, assim, um conhecimento muito alto em relação aos conhecimentos que eu tinha de uma escola pública, com todas as deficiências que nós sabemos que existe, né, as lacunas, e que tem até hoje, né? E não é por culpa ali, né, dos professores, mas pela estrutura, né, que a gente tem na escola pública. Os professores ali fazem milagre. E aí passei no vestibular, né, comemorei, fiquei muito feliz, né? Aí minha mãe falou assim, agora sim, Kátia, você está no caminho certo. Falei, bom, então se minha mãe me abençoou, tudo vai fluir. E aí, a minha passagem, né, pelo curso, assim, você começa a levar alguns choques, né? Então, veja, uma pessoa que mora no interior, a minha vivência era muito rural, nós não tínhamos, né, nenhum equipamento tecnológico, para vocês terem noção, né? Não tinha nem TV, gente. Tinha uma TVzinha na minha casa que parecia tipo um rádio, porque um tio nosso, né,
muito bacana nos deu. Então, assim, zero de tecnologia, né? Então, o que eu tinha eram os livros que eu emprestava na biblioteca ali para eu estudar. E aí, o primeiro choque foi com cálculo, que é a matéria, né, que é a área do conhecimento. Na universidade a gente vai chamar de disciplina, vai chamar de matéria, né? Mas o correto é a gente dizer a área do conhecimento ali de matemática que mostra as raízes da matemática. Então, você precisa dominar tudo de matemática básica que você pensar no ensino fundamental e médio para você começar a ter esperança de entender cálculo, porque para alguém que não teve uma formação boa, né, em matemática, isso fazia muita diferença. Aí vocês podem dizer assim, Kátia, o que é ter uma formação boa em matemática? Por exemplo, no meu ensino médio, eu não estudei trigonometria. Ciclo trigonométrico, funções trigonométricas, a gente precisa muito disso em cálculo, identidades trigonométricas, eu não tive isso no meu ensino médio. Eu não tive no meu ensino médio geometria analítica, que é uma área fundamental para a gente estudar ali as coisas de cálculo. Eu não tive números complexos, que também a gente precisava ali por uma série de coisas. Isso, assim, para destacar 3 conteúdos, tá? Que eu não tive no meu ensino médio e que fazia muita falta dentro do cálculo. Então, eu percebi que a dificuldade de eu aprender o cálculo, entender o cálculo, não estava, às vezes, exatamente nas noções conceituais do cálculo, mas em toda essa bagagem anterior que eu não tinha. Então, quando você não tem e você quer, o que você faz? Corre atrás do prejuízo. Você não vai ficar se lamentando, né, que você não teve, né, que a culpa é de fulano, beltrano, que deveria ter dado aquilo para você. Não, não é assim. Aí você age, né, com um pensamento bem mais amplo, né? Bom, eu não tive, mas eu tenho condições de aprender. Então, fui atrás de aprender todas essas coisas, né, por iniciativa própria. Alguns colegas, né, da turma que já entendiam muito dessas coisas nos ajudaram. Quando eu digo nos ajudaram, que tinha uma galerinha também, né, como eu, que também não teve essas coisas na formação. E eu me lembro de uma passagem que foi muito importante para mim no primeiro ano, porque eu fiquei muito triste de não entender cálculo, de ir mal nas provas de cálculo. Gente, a minha primeira nota vermelha na vida foi em cálculo. Foi a minha primeira nota vermelha na vida. Depois, nunca mais tive nota vermelha. Foi uma única, e ela foi em cálculo, essa nota. E isso mexeu profundamente comigo, né? Que gosto de matemática. E aí eu tomei isso como uma missão, que eu teria que aprender o máximo possível. E daí, dentro do cálculo, a gente precisava também muito de propriedades relacionadas à potenciação e à radiciação. E muitos das minhas colegas, né, meus colegas, não sabiam isso. E essas propriedades, isso eu dominava, gente. Eu não sabia trigonometria, mas isso daí eu sabia. Então, para todos os meus amigos ali que precisaram, né, eu ajudei eles a aprenderem esse conteúdo. E outros amigos me ajudaram a aprender trigonometria, né, geometria analítica. Então, a nossa turma, ela tinha uma sinergia muito boa de colaboração entre nós, né? Nós não éramos pessoas que ficavam competindo umas com as outras. Nós nos ajudávamos muito. Então, todos os percalços, né, que nós tivemos, as lacunas de formação, né, na educação básica, eu acho que a gente conseguiu compensar de uma certa forma com esse apoio que né, foi dando ao outro. E depois da experiência do primeiro ano, foi, assim, muito legal sempre cursar matemática. Tinha muitas áreas interessantes ali. Eu lembro de uma disciplina, né, que se chamava Resolução de Problemas. Samuel, se você precisar me cortar aí com alguma coisa, tá? Você me avisa, por favor.
E essa disciplina de resolução de problemas, a gente, assim, simplesmente amava, né? Era o professor que lecionava para a gente, era o professor José Carlos, na época. Ele está vivo, com muita saúde, ele participa de um grupo nosso no WhatsApp da turma, ele sempre manda umas coisas bem legais para a gente. E esse professor, ele tinha a cabeça de cientista, ele tinha pesquisa na veia. Ele estava cursando o doutorado na época, ou prestes a entrar no doutorado, não me lembro certinho. Então, ele compartilhava com a gente essas histórias da universidade, né? O que era estudar, né, com alto grau de desempenho e tudo mais, e todos os problemas, né, que ele enfrentava também para poder desenvolver o trabalho que ele queria, né? Precisava estudar assuntos anteriores para poder dar continuidade àquilo. Então, essa disciplina, né, de resolução de problemas levou a gente a ter uma ideia da abrangência da matemática. Então, hoje aqui no IFE, nós falamos muito das relações interdisciplinares. Isso vai ficar aqui gravado, também é uma homenagem ao professor José Carlos. Os professores, gente, são muito importantes na nossa vida. E esse professor, ele dizia assim para a gente que nós deveríamos procurar a matemática que estava inserida nos assuntos atuais. Então, se estava acontecendo um conflito, né? Eu fico imaginando o que seria a aula dele, né, nesse momento agora que a gente vive de pandemia, porque ele é extremamente criativo, uma pessoa muito sábia. E ele falava assim para a gente, olha, procura entender o contexto, né? Que matemática, que temas de matemática que a gente pode explorar por trás dessa situação. E de um jeito assim, né, muito leve, ele conseguiu passar para a gente significados muito profundos dessas relações do que a gente chama de interdisciplinares, que naquela época a gente nem fazia ideia do que era uma relação interdisciplinar, né? Não tinha esse conhecimento teórico, né, no curso, porque a gente gostava de estudar matemática, não importava o jeito. E uma outra coisa também que esse professor, né, deixou como legado na nossa formação. Ai, meu Deus, como emociona esse negócio, hein, ô Samuel? Não sabia que era tão forte assim. Era a questão da leitura. Então, esse professor, ele incentivava muito a gente a ler. Ele dizia assim, ó, bons matemáticos e boas matemáticas sempre têm uma cultura muito rica. E para você enriquecer a sua cultura, você precisa ler muito. Então, naquela época, né, nós não tínhamos internet e todas essas coisas, essas facilidades que nós temos hoje. Mas os livros sempre tinha de alguma forma, né? Se nós não tínhamos exatamente o título que a gente queria, nós poderíamos ter um outro. E aí ele passou, né, um compilado de títulos assim para que a gente lesse e entendesse a matemática em outros contextos. E dentro desses, né, eu destaco um em especial, que é O Homem que Calculava, do Malbataan. Então, ele indicou para a gente esse livro por ser, né, um professor brasileiro que idealizou essa obra. Então, um professor, né, que estava muito à frente do tempo dele. E todo mundo achava o quê? Quando olhava o livro e via também o autor. Achava que isso era uma obra internacional. Malbataan, gente, no Brasil, né? Esse nome não faz sentido com a nossa cultura de nomes, né? Então, pensava-se que era uma obra internacional. E até depois, né, que a gente entendeu todo o contexto, que o professor, na época, né, precisou pedir até uma autorização para o presidente para poder utilizar o pseudônimo para escrever a obra dessa forma. E aí nós fizemos grandes seminários desse livro. Então, cada grupo estudava um capítulo e nós fazíamos toda a encenação do que acontecia ali.
Então, para a gente, era um momento de muita celebração, porque era a matemática envolvida, né? Sempre tinha um fundo de matemática muito legal ali nas histórias. Recomendo aí que o pessoal leia, né, esse livro. E a gente montava, né, os cenários. Então, assim, a gente queria se imaginar exatamente naquela época. Então, a gente ia atrás de fundo musical da época, gente. E, assim, não tinha tecnologia, né? Então, vocês imaginam, nós íamos na rádio, né? Pedir se tinha música desse tipo, gravar numas fitinhas, ou, né, tinha alguns colegas que eram mais descolados, já tinha CD, gente, né? Alguém já tinha CD. Então, quem tinha fila, ó, se você tem um CD, você pede um CD que vai ficar melhor, né? Então, a gente fazia toda essa organização. E outra parte muito legal desse livro é que sempre estava, às vezes, envolvia banquetes, comidas, essas coisas, né? Eu acho que é por isso que eu gosto muito dos cafés, né, que a gente faz na biotec. E tinha muitas frutas. E daí, gente, era muito interessante, né? Porque cada um do grupo ali, a gente levava melancia, banana, laranja. Vocês imaginam carregar tudo isso, né, no ônibus à noite para poder montar os cenários, né, das histórias que a gente lia ali do homem que calculava. E aí, com essa experiência, o que nós aprendemos? Muito de didática, do que é preparar uma aula, né? De quais são os elementos que a gente tem que pensar para que aquela informação faça sentido para quem está nos ouvindo. Então, essa experiência, né, dessa disciplina, ela ficou muito rica para nós, nesse sentido de nos abrir os olhos, né, de quanto que a matemática estava ali presente em vários setores da sociedade. E o cálculo, ele despertou, né, essa agonia, sabe, de você querer saber e você não sabe, e de você querer aprender, mas você tem dificuldade. Aquela matéria que você se rala de estudar, você vai fazer um exercício, vai fazer, putz, errei aqui, gente. O que foi que eu errei aqui, né? Chegou nessa parte. Por que essa parte não conversa com essa, né? E tinha as questões ainda, né, de fatoração, de deixar a resposta ali mais elegante matematicamente. Então, o cálculo, ele mostrou muito, né, a essência do que essa matemática mais pura, vamos dizer assim. A gente nem pode dizer isso exatamente, porque o cálculo é uma área do conhecimento que ele abraça todas as outras. A gente pode resolver muitas coisas, né, com o cálculo, seja na área de saúde, de tecnologia, de engenharia, e essa outra parte, né, extremamente mais afetuosa, vamos dizer assim, que é lidar com esse processo de ensinar e de aprender. Então, ali no cálculo, a gente era muito voltado a nós mesmos, né? No sentido assim, olha, eu preciso aprender muito isso daqui, eu não posso passar vergonha na minha vida profissional, entende? Se alguém pedir para eu resolver esse tipo de equação, né? Eu entendo que eu preciso saber fazer isso, né? Eu estou fazendo um curso de licenciatura em matemática e esse outro lado da didática, do que é a gente fazer essa transposição do conhecimento, né? É a gente ter essa sensibilidade para lidar com o outro, para ouvir, para entender o contexto, se imaginar na época e não colocar só o nosso olhar, né? Não trabalhar com deixar o julgamento, né, para lá. O que a gente precisa é entender o repertório que o outro carrega. E isso, para mim, em matemática, é uma coisa também que ficou muito forte, né? Por que eu gosto tanto de matemática? Porque, normalmente, as pessoas têm histórias muito interessantes de matemática para contar. É uma área do conhecimento que marca a vida das pessoas de um modo muito especial. E quando eu falo esse especial, infelizmente não é só no sentido positivo, né?
especial pode ser num sentido ali de particular, de uma excepcionalidade, de também ser uma marca, às vezes, negativa, que traz algo que é muito dolorido para as pessoas. Então, quando eu vou conhecer uma turma nova, eu gosto muito de entender primeiro quem são as pessoas e qual a relação que elas carregam com a matemática. Porque a minha, desde o começo, sempre foi muito bacana. Eu tive experiências muito positivas. E o cálculo, né, apesar de me despertar, né, essa questão de amor e ódio, né, e é uma coisa, gente, muito forte, ele me ensinou muita coisa, né? Essa área do conhecimento me ensinou muita coisa. E quando você aprende, é leve, sabe? Você não carrega isso. Você só quer mesmo aquela sensação de conseguir aprender, de entender, de estudar, e daí tudo flui. Nossa, agora, nesse momento, eu só posso me inspirar no que o Rander me mandou aqui, ó. Sim, Rander, eu vou falar. Aqui, ó. Quero dar um abraço na mãe da Kátia e agradecer pelo bem que prestou para toda a humanidade. Feliz. Eu acho que, assim, vários professores de matemática que eu já tive ao longo da vida foram muito relevantes e foram muito importantes, mas eu acho que foi assistindo a sua aula que trouxe essa percepção de que você não precisa falar da matemática só com números. Eu acho que você trouxe muito dessa ideia de que a gente pode falar de matemática como uma coisa completamente escrita e completamente, assim, eu não sei expressar. Algo que me marcou muito foi quando teve o CPEquinho do Religião ou Ciência, e eu não lembro o resto do título, e você trouxe aquele texto do Marcelo Gleiser, em que ele fala sobre esse debate, e você fez a gente escrever sobre a matemática, a relação da matemática com a religião. Eu acho que isso foi algo que abriu muitas portas para pensar e quebrou um pouco da ideia de que você só estuda matemática quando você faz um monte de contas e usa um monte de números. Não que essa parte não seja boa, mas você trouxe muito essa ideia de que a gente pode tratar a matemática como uma ciência humana. E era isso que eu queria falar. Exatamente. Matemática é uma ciência humana produzida com muito carinho, esforço e trabalho por uma legião de humanos, né, que é a comunidade científica e que é apaixonada por matemática, que produz esses conhecimentos, né? Homens e mulheres que nós temos aí na história que deixaram legados para a gente assim incríveis e que hoje a gente só tem agradecimento a essas pessoas, e o nosso papel é dar continuidade a esse legado. Então, eu fico muito feliz, Samuel, de saber o quanto que aquela atividade, né, que era considerada, muita gente às vezes achava assim, nossa, mas será que isso vai dar alguma coisa? Dá, né, Samuel? Quando a gente compreende o significado, quando a gente fala de modo verdadeiro, e a gente leva a sério essa relação de ensinar e de aprender, é o que a dona Malvina me mostrou, né? A mágica acontece aqui dentro, né? A nossa cabeça muda e a gente vê depois o resultado lá no final, né? Vocês assim voando, conquistando os objetivos de vocês, porque souberam aproveitar bem as oportunidades de discussão. E o CPEquinho, né? Eu acho assim, ele um evento fundamental dentro da instituição para que a gente consiga fazer esse debate, né, de ideias no âmbito do ensino médio, porque normalmente nós temos esses tipos de evento voltado para o ensino superior. Então, o IFE, que a gente, né, fala com carinho, o IFPR,
nós temos essa oportunidade de promover eventos científicos, né, de alta relevância acadêmica para estudantes do ensino médio. Então, nós ficamos muito, assim, felizes e gratos de poder colaborar nesse momento aí da formação de vocês. E para os eventos, eu sempre penso que a gente tem que falar alguma coisa especial de matemática. Tanto é que o CPEC é formado, né, por essa categoria que a sociedade fala assim, olha, é das humanas. Mas, gente, eu me misturei tanto com o pessoal do CPEC, né? Me dei tão bem. Eu acho que eles têm, assim, a energia daqueles meus amigos do direito, né? Que eu contei para vocês, que o CPEC me adotou, né? Falou assim, não, Kátia, não tem problema, né? Que você é da área da matemática, você pode participar das coisas aqui com a gente. Então, eu levo isso, assim, muito a sério. Então, cada evento que o CPEC faz, eu sempre procuro pensar o que de legal de matemática, associado à temática desse evento, eu poderia levar ali com as salas, né, que eu estou conversando nesse momento. E isso eu acho que essa raiz, né, essa abrangência, ela também nasce lá na faculdade, né, da importância da gente ter professores que mostram para a gente as coisas diferentes. Então, Samuel, o professor José Carlos mostrou para a gente coisas muito diferentes em relação à matemática, né? Que a gente poderia fazer banquetes para estudar matemática, né? Com os capítulos ali, o estudo do livro do Homem que Calculava. E aí, veja, essa ação dele, olha quanto tempo, né, que leva para refletir, porque precisou passar um tempão, né, para que a gente pudesse compartilhar essa experiência e relacionar essa coisa, né, da minha vida acadêmica bem lá distante, né, por volta lá de 2003, 2004, e estamos aqui em 2021. Olha como reflete, né, o trabalho dos bons professores. Isso é muito bom, gente. É muito bom saber que nós podemos contar com bons professores. E eu sou muito grata à equipe dos professores que eu tive. Eles foram muito competentes comigo. E nós somos muito gratos a você, como professora, como alguém que quer mostrar o quanto a matemática ela é relevante e, assim, mostrar como a matemática ela está no mundo, assim. Ela é relevante tanto até em questões sociais, principalmente em questões sociais. E a gente agradece muito ao seu trabalho, professora. E eu a vocês por essa oportunidade de partilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Bom, acho que é isso, então. Muito obrigado, Kátia, pela participação nessa entrevista. E muito obrigado porque para quem estiver assistindo, por favor, curta, se possível compartilhe, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Muito obrigado, gente. Um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho da minha história. Deixo aqui minha gratidão por todos os meus professores e uma gratidão muito especial pelos meus estudantes que me ensinaram tanto e por esse grupo que me deu essa oportunidade de partilhar um pouquinho da minha história. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem. Tchau, gente.